Já faz um tempo, já faz um tempo que eu queria voltar a produzir conteúdo na internet. E eu preciso confessar que os acontecimentos da semana passada mexeram muito comigo. Eu ainda estou muito comovido com o que aconteceu. Então eu percebi que talvez seria um bom momento de voltar a gravar conteúdo, porque eu acho que a gente precisa se posicionar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e aproveitar as plataformas disponíveis para expressar as nossas opiniões. Talvez ninguém veja esse vídeo, talvez algumas poucas pessoas vejam. Para mim não me importa, para mim o que importa é começar a falar um pouquinho sobre o que eu penso. Aquela imagem do assassinato brutal do Charlie Kirk passa diversas vezes na minha cabeça. E para quem não conhecia, o Charlie Kirk era um ativista americano, bastante polêmico, é verdade. E ele tinha como objetivo promover o debate livre de ideias. Só que ele fazia isso num lugar muito específico, que eram os campos universitários. E a maneira que eu fiquei sabendo do assassinato dele, eu estava trabalhando e um amigo meu mandou uma mensagem dizendo que ele tinha sido baleado. Num primeiro momento eu achei difícil de acreditar. E eu inclusive perguntei, é sério isso? Pro meu amigo, ele falou assim, eu não estaria brincando com uma coisa dessas. Então eu abri as minhas redes sociais e o que eu mais enxergava eram notícias de que ele havia sido baleado. Qual é a minha percepção sobre o Charlie Kirk? O Charlie, ele era uma pessoa que eu acompanhava muitos vídeos há bastante tempo. E se a gente começar a observar os vídeos do Charlie, os primeiros, os mais antigos, a gente percebe que naqueles primeiros momentos as pessoas que buscavam ele para confrontar as ideias, ele utilizava um tipo de estratégia que era uma estratégia de debate que significa prove me wrong, ou seja, prove que eu estou errado. E através do conflito de ideias, do debate de ideias, as pessoas tentavam mostrar os pontos que ele poderia não estar correto. Ele tinha uma tenda que ele montava, uma estrutura, e os seus debates ficaram cada vez mais famosos. E como eu vinha dizendo, aqueles vídeos que no início eram confrontos de ideias, confrontos diretos de ideias, às vezes até zombarias, e até algumas pessoas atacavam ele pelos seus posicionamentos, que eu repito, eram bastante polêmicos, sim. Para quem continuava assistindo aos vídeos do Charlie, percebia que esses posicionamentos contrários, esses ataques e essas zombarias, nos últimos vídeos do Charlie que ele apresentava, eram mais buscas dos jovens, das pessoas que lá estavam para debater e escutá-lo, buscas e conselhos para suas vidas pessoais. Perguntas que antes eram com relação aos seus pontos bastante polêmicos, deram espaço a perguntas sobre como é que era uma maneira de conduzir uma família mais próximo de Deus, o que os jovens poderiam fazer para ser homens presentes, as mulheres sobre suas famílias pessoais também, perguntas sobre a fé, perguntas inclusive de crianças, 12, 13 anos, faziam perguntas
sobre como poderiam fortalecer a sua fé. Tudo isso me fez pensar e refletir sobre a seguinte pergunta: por que Charlie Kirk foi assassinado? E depois de ver isso, e é óbvio que os algoritmos do Instagram, do Twitter, do Facebook acabam te alimentando com mais e mais vídeos, a gente percebe que Charlie Kirk foi assassinado por um motivo muito simples. Porque ele era extremamente efetivo naquilo que ele se propunha a fazer. Que era o debate e, de certa maneira, a conversão de jovens adultos. O público do Charlie Kirk era muito bem definido. Eram jovens universitários que estavam desenvolvendo, de certa maneira, o seu caráter crítico, seu pensamento crítico, naquele período inicial da universidade, onde, para quem teve a oportunidade de estudar na universidade, é um período onde nós somos flodados, inundados de informação. Então o Charlie, ele tinha essa característica. Ele conseguia conversar muito bem com os jovens adultos, e eu digo muito bem mesmo, ele tinha empatia, ele era um cara sincero, ele tinha uns argumentos muito sólidos e consistentes, e ele contrapunha muitos pontos que são defendidos ainda nas universidades com as verdades que ele entendia que eram as melhores para o mundo. Verdades baseadas no cristianismo, sempre God-based, que é tipo baseadas em Deus. Ele era uma pessoa muito religiosa. E então a pergunta que ficou, por que Charlie Kirk foi assassinado, no meu entendimento, a resposta é porque ele era extremamente efetivo no que ele fazia. O Charlie não foi assassinado pelas coisas que ele dizia, mas porque os jovens escutavam ele. E isso é uma coisa muito poderosa. Você ter a atenção dos jovens, que vão ser o futuro de uma nação, da nossa humanidade. É muito curioso também pensar que o Charlie foi brutalmente assassinado e baleado com um tiro no pescoço, que era a sua maior arma, a sua fala. Depois de tudo que aconteceu, teve ainda a repercussão do caso. E aí a gente começa a pensar mais ainda, e inclusive foi isso que motivou eu estar gravando esse vídeo, Para onde nós estamos caminhando como sociedade? O jeito que tudo isso foi abordado, principalmente pela grande mídia, é uma coisa que a gente precisa sentar e refletir sobre para onde a gente está indo e sobre para onde a gente quer ir. Os ataques brutais, diga-se de passagem, a um pai de família de 31 anos, com 2 filhos pequenos, uma esposa que agora é viúva, cujo seu crime foi promover o livre debate de ideias. Esse foi o crime de Charlie Kirk, que foi brutalmente assassinado, diga-se de passagem, porque eu vi nas redes sociais muitas pessoas dizendo Charlie Kirk morreu, pessoas, inclusive com ideais parecidos com Charlie, dizendo que Charlie Kirk havia morrido. Charlie Kirk não apenas morreu, ele foi brutalmente assassinado, com um tiro na garganta. As imagens são horripilantes. E a maneira como isso foi tratada foi bastante desumana, no meu entendimento. Por fim, então, para finalizar esse vídeo, para não me estender demais, eu só
Queria deixar aqui os meus sentimentos a Charlie Kirk. É uma pessoa que eu admiro muito. E é uma pessoa que, no meu entendimento, ela tinha uma vocação que estava sendo seguida. E independente de quem acredita ou não, para mim Charlie Kirk foi uma pessoa praticamente quase que divina, porque para quem acompanha a sua história, sabe que ele iniciou uma trajetória com 14 anos. Então, embora ele fosse jovem, tivesse 31 anos, ele já tinha mais de 10 anos de experiência com isso tudo, e ele começou muito cedo. E eu me pergunto o que eu estava fazendo com 15, 16, 17 anos, né? E ele já estava fazendo tudo isso que a gente teve a sorte de acompanhar. Que Deus conforte a sua família, os seus filhos e a sua esposa. Muito obrigado, Charlie.